Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa 8ª aula de Astronomia de Posição, em que vamos estar mudando um pouco a abordagem desse conteúdo. Basicamente, nas aulas anteriores nós tivemos uma abordagem mais qualitativa da coisa. Nós entendemos ali algumas características, alguns conceitos e algumas definições importantes para esse estudo, mas para a gente estar conseguindo fluir aí, nós precisamos de uma abordagem mais quantitativa, uma coisa mais matemática, um modo de entender mais geométrico da coisa. E é por isso que eu apresento a vocês a trigonometria esférica, que é o ramo da matemática que vai estar estudando, que vai estar nos auxiliando nesse estudo de astronomia de posição de agora em diante. Apesar de ser pouco cobrado nas provas seletivas online e ser realmente diretamente cobrado nas provas presenciais, a trigonometria esférica ela é essencial e ela foge um pouco daquele conteúdo que nós já aprendemos na escola. Então é por isso que a gente resolveu apresentar a vocês desde cedo. A trigonometria esférica, como o próprio nome já indica, ela trabalha com as relações em um triângulo esférico, ou seja, um triângulo projetado numa superfície esférica, que justamente faz jus à esfera celeste que nós já trabalhamos tanto até agora. Bom, e como já dá para entender, a trigonometria esférica ela precisa de uma boa base em trigonometria plana, e é por isso que eu indico aqueles alunos que estão chegando agora, que estão começando agora a estudar esse assunto, por exemplo, aluno de 9º ano, 1º ano, ou até mesmo de 2º ano, se você ainda não tem esse conceito bem definido de trigonometria plana, se você está começando agora seus estudos, eu indico vocês estarem parando a aula, estudando profundamente a trigonometria plana, para a partir daí, já com esse conceito já formado, vocês estarem voltando aqui para vocês estarem entendendo melhor o assunto. Apesar de eu ter começado nossa videoaula de hoje com uma revisão de trigonometria plana, simplesmente estar jogando esse monte de fórmula para vocês e vocês estarem decorando e reproduzindo na hora dos cálculos não vai estar solucionando a maioria das questões, já que a maioria delas está baseada na ideia, não na matemática da coisa. Isso é o legal das Olimpíadas, ela não se baseia somente nos cálculos, não é só aplicar um cálculo. É sim entender a ideia e estar aplicando ali os seus conhecimentos matemáticos. É por isso que eu indico vocês estarem pausando, estudando bem a trigonometria plana, depois retornando para vocês já terem toda essa bagagem do conteúdo e estarem resolvendo as questões com muito mais propriedade. Bom, para aqueles que já têm esse conhecimento, eu vou fazer uma pequena revisão de trigonometria plana. Isso aqui é mais para você estar deixando esses conceitos aqui para vocês terem fácil acesso do que realmente para estar revisando. Então, aqui à esquerda eu fiz um pequeno círculo trigonométrico, em que eu coloquei rapidamente definições de cosseno, seno, tangente. Aqui eu também mostrei as representações. Muitas vezes aqui eu só quero chamar a atenção para o seno. Você vai estar encontrando o seno como S-I-N, ao invés do S-E-N, que a gente já vê comumente na escola. Mas é só a mesma coisa, é porque o seno com I, ele não está em português, enquanto o seno com E está em português. E é mais comum você estar encontrando nas calculadoras, por exemplo, aqui nesse modelo que eu tenho, o seno com I do que com E, apesar de eles estarem simbolizando ali a mesma coisa. Tangente aqui também. E os seus opostos, os seus inversos, que são a secante para o cosseno, cossecante para o seno e cotangente para a tangente. Aqui são algumas observações que vão ser úteis durante os cálculos, porque vão estar limitando ali as suas soluções. Por exemplo, saber que o seno e cosseno tem que estar entre -1 e +1. E também aqui é a ideia do limite da tangente de 90, que quando o limite da tangente de um ângulo θ, quando θ tende a 90, é igual ao infinito positivo. Bom, isso daqui também se aplica ao ângulo de 270 graus, só que no caso seria infinito negativo. Mas eu coloquei mais o 90 para você estar entendendo por que existe essa pequena característica ali da trigonometria. Voltando aqui, nós temos algumas relações importantes que são necessárias durante a resolução das questões, principalmente na parte de estar desenvolvendo os cálculos. Às vezes você simplesmente está jogando valores numa calculadora, vai estar dificultando um pouco as coisas, então é preciso que você desenvolva ali, faça um trabalho aritmético um pouco maior. E é por isso que eu coloquei algumas relações importantes que vocês precisam ter em mente na hora da resolução das questões. Elas são basicamente as seguintes. A primeira é a relação fundamental da trigonometria, que dado o ângulo θ, nós temos que o cosseno ao quadrado de θ mais o seno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1.
Isso daqui é a relação fundamental da trigonometria, que vai estar determinando muitas outras a partir dela. Depois eu tenho a soma de o seno, cosseno e a tangente da soma de dois ângulos, e aqui é a direita da subtração, só para você estar vendo a variação de sinal, como ela ocorre nas fórmulas. Então nós temos, por exemplo, no seno, nós temos seno A vezes cosseno B mais seno B cosseno A. Aqui também, no caso da subtração, o cosseno, nós temos cosseno A cosseno B menos seno A seno B. E no caso da subtração, e a tangente, tangente A mais tangente B sobre 1 menos tangente A vezes tangente B. Subtração, a mesma coisa. Duas relações bem importantes também, que vão estar auxiliando vocês no seu trabalho geométrico na hora da resolução das questões, é que a secante ao quadrado de um ângulo A é igual a 1 mais a tangente ao quadrado desse mesmo ângulo, e também a cossecante ao quadrado desse ângulo A pode ser dada pela soma de 1 mais cotangente ao quadrado desse mesmo ângulo. Bom, isso aqui, como eu disse, não é uma coisa que eu vou me deter muito, é só para estar deixando aí mais simples e de fácil acesso para vocês o material. Então, vamos começar o nosso estudo realmente da trigonometria esférica. Vamos sair agora da parte plana e entrar na parte realmente esférica da coisa. Trigonometria esférica. Nós precisamos, antes de tudo, de alguns conceitos. Alguns conceitos vocês já têm, que eu já falei para vocês, e outros vocês vão estar aprendendo agora. Então, a parte fundamental, que são as nossas primeiras noções do assunto. O primeiro conceito que eu preciso estar relembrando com vocês é o de círculo máximo. Eu já falei sobre isso com vocês na primeira aula, em que nós falamos sobre a diferença de círculo máximo e círculo mínimo. Nós temos o círculo máximo como sendo aquele que contém o centro da esfera, o centro esférico, e o círculo menor, o círculo mínimo, como sendo aquele que não contém. O próprio nome círculo máximo se deve porque o raio desse círculo, ou dessa circunferência, se assim você preferir, depende do trato ali geométrico da coisa, ela coincide com o raio da esfera, e por isso trata do máximo raio que de qualquer circunferência presente naquela esfera pode ter. Então aqui, só relembrando, eu escrevi o conceito de círculo máximo e coloquei uma pequena imagem. Isso aqui é uma esfera, não um círculo. Não é nenhuma circunferência, é uma esfera. E nós temos em perspectiva dois círculos que a cortam. Esse círculo aqui de baixo, vocês podem estar vendo, ou pelo menos para aparecer pelo desenho, que ele contém o nosso centro esférico. E por isso nós podemos estar afirmando que esse círculo ele é máximo, enquanto esse círculo aqui de cima ele não é, porque ele não está contendo o nosso centro esférico. Isso aqui você já tem uma noção do que seja, então eu vou estar partindo para a próxima definição, mas antes eu quero só afirmar para vocês que é essencial que você tenha esse conceito bem definido de círculo máximo, porque são com eles que a gente vai estar trabalhando a partir de agora na trigonometria esférica. Vamos então para o nosso segundo conceito, o de ângulo esférico. O conceito de ângulo esférico ele é novo, mas ele é de fácil compreensão. Basicamente, ele é bem similar ao conceito de ângulo plano, só que ele foge um pouco da nossa noção, porque ele está projetado numa superfície esférica, ao invés de uma superfície plana. Aqui eu escrevi que ele é formado quando dois círculos máximos pertencentes à mesma esfera se interceptam. Então imagine o seguinte, você tem uma esfera, e nela você tem dois círculos máximos que não são coincidentes. Esses dois círculos, você pode estar percebendo que existe justamente uma inclinação entre eles, e é essa inclinação que nós chamamos de ângulo esférico. O ângulo esférico vai estar parecendo um pouco estranho para vocês como vamos realizar essa medição desse ângulo, mas ela é bem simples se você pensar que o ângulo esférico se trata da projeção de um ângulo plano em uma superfície esférica. E assim nós vamos para nossos dois métodos de medida de ângulos esféricos. O primeiro deles, eles basicamente são a mesma coisa, só que um deles é uma forma externa à esfera e a outra é uma forma interna à esfera. Bom, o primeiro deles trata de você pegar duas retas tangentes a esses dois círculos máximos, que os tangenciam naquele ponto de interseção, que nesse caso está aqui representado, ó, o mesmo ângulo. Essas duas retas aqui tangenciam essa esfera e essa outra aqui no ponto de interseção, aqui, e formam entre si dois ângulos aqui representados por A.
Esses dois ângulos eles têm a mesma medida desse ângulo aqui, que são os ângulos esféricos. E assim você pode estar facilmente obtendo a medição do ângulo na esfera. Por outro lado, nós temos uma outra forma de medida, que é basicamente a mesma, como eu já disse, só que ao invés de a gente estar utilizando essas retas tangentes externas à circunferência ali, tocando no ponto de interseção, nós temos a projeção dessas retas em um círculo máximo na própria esfera, na própria esfera. Nesse caso, a única exigência que precisa ver é que aqui não está muito bem visível porque o desenho ficou meio estranho, mas eu vou estar rapidamente mostrando no GeoGebra para vocês. Mas esse arco de circunferência aqui, que parte do ponto de interseção e vai até o círculo máximo em que vai haver a projeção das duas retas, tem que ser igual a 90 graus. Vocês podem estar vendo aqui. Então isso aqui imagina que você cortou um pedaço da esfera, está olhando ali ela no seu interior. Nós temos a projeção das duas retas tangentes e o ângulo aqui, ele também tem a mesma medição daquele ângulo ali em cima na superfície esférica. Isso aqui vai ser muito importante porque você vai estar aplicando essa ideia quando for realizar cálculos com, por exemplo, azimuth, ângulo horário e ascensão reta, que vai ser bem interessante você estar projetando o ângulo ao invés de estar simplesmente utilizando ele na esfera celeste. Bom, agora eu quero estar mostrando isso aqui no GeoGebra, porque eu sei que é difícil estar imaginando isso, principalmente para quem está começando agora. Então eu resolvi estar mostrando uma visão mais 3D, mais bonitinha da coisa. No GeoGebra eu fiz uma esfera com dois de seus círculos máximos se interceptando. Aqui nós temos a sua interseção no ponto H. E nós já podemos perceber de cara que existem 4 ângulos esféricos aqui em uma das interseções. Nós temos, por exemplo, esse ângulo aqui, depois esse daqui, esse e esse. São 4. Só que como nós temos 2 opostos pelo vértice, aos pares, certo? Nós temos esse oposto a esse e esse oposto a esse. Você vê que são 2 ângulos diferentes que no final dá 4 ângulos formando 360 graus. Bom, isso daqui basicamente vai guiar nossos estudos na trigonometria esférica a partir de agora. Por quê? Vamos agora dar um nome para cada um desses ângulos, certo? Eu vou estar chamando esse aqui, vou estar trabalhando só com esse aqui mesmo. Esse aqui seria o A e o seu oposto, que também é igual a A. E o B e o seu oposto também B. Mas vamos estar trabalhando com o A. Vamos supor que ele está realizando sua medida. A forma mais simples é estar pegando uma reta tangente, tangenciando o ponto o círculo máximo, um dos círculos máximos, e depois outra reta também tangenciando outro círculo máximo. Esse ângulo aqui é formado pelas retas, esse ângulo plano formado pelas retas tangentes. Deixa eu estar mexendo aqui para vocês estarem vendo como está funcionando a coisa. É exatamente igual em medida ao ângulo aqui sobre a esfera celeste. Então você já consegue estar imaginando isso muito bem, já consegue estar formando bem essa imagem de como está ocorrendo essa medição, porque eu sei que é estranho, eu sei que é um pouco difícil, mas com o tempo você já pega a prática da coisa. Além disso, imagina agora que você projeta essa configuração das retas tangentes num círculo máximo que forme com um arco de circunferência que una esse círculo máximo a esse ponto de interseção, forma 90 graus. Você projeta toda essa configuração, você também consegue estar medindo esse mesmo ângulo, só que dessa vez ali projetado bonitinho no círculo máximo dessa esfera. Não é difícil, muito tranquilo, já puderam estar entendendo aí a configuração da coisa. E agora, só dando uma última aqui perspectiva para vocês. Observem aqui as retas tangentes, os círculos máximos e seus ângulos. Agora nós já podemos adentrar ao conceito de triângulo esférico, que é o que vocês estavam tanto esperando da aula de hoje. Bom, o triângulo esférico, assim, isso aqui era só eu colocando fazendo questão de frisar que esse ângulo tinha que ser igual a 90 e que uma coisa que eu preciso estar falando com vocês é que como nós vamos estar trabalhando com uma esfera que não tem um raio específico, ia ser muito, muito complicado nós estarmos aí colocando medições de comprimento para os lados
para os lados desse ângulo, por exemplo, para o valor de círculo máximo, outras coisas. Então, nós trabalhamos com valores angulares, assim como na esfera celeste. É muito mais simples você trabalhando com valores angulares do que com valores de comprimento. Então, quando eu falo aqui que temos uma distância, uma separação angular de 90 graus, que nossa, deu um branco agora. Mas falar aqui que essa distância seja de 90 graus, esse arco de circunferência, perdão aí, seja de 90 graus, é porque, como você já se lembra das aulas como você já se lembra das suas aulas da escola de geometria, é porque esse ângulo aqui, formado com o centro, é de 90 graus. Então isso aqui é bem simples, está entendendo? A gente não está usando aí valores de comprimento, somente ângulos. É uma coisa assim que pode ser estranho a princípio, pode, mas a gente já trabalha com isso em círculos, em circunferências na escola há bastante tempo. Não tem que se preocupar. E você vai ver que com o tempo isso aqui vai se tornar natural para vocês. Mas vamos então agora para o nosso triângulo esférico, que era o que eu estava procurando ali. Bom, o triângulo esférico ele é basicamente essa figura formada por 3 lados e 3 ângulos em uma superfície esférica. Aqui nós temos aqui eu friso que são 3 círculos máximos que correspondem a esses lados, porque nós trabalhamos na trigonometria esférica com círculos máximos. E aqui nós temos uma pequena demonstração 2D, claro, de como seria esse triângulo esférico. Nós podemos ver, por exemplo, que nós temos os ângulos A, B e C e seus lados Azinho, Bzinho e Czinho. Opostos a ele, eu preferi dar essa nomenclatura aqui. Opostos. Aqui o C, só vou estar frisando isso porque eu estava na hora que estava mudando a aula, eu achei um pouco, já que eu desenhei o C maiúsculo e minúsculo muito parecido, para você não estar se confundindo, eu friso que quando estou me referindo aos ângulos, eu vou estar usando o C maiúsculo, e aqui eu utilizei essa diferença de tamanho para estar simbolizando, mas eu acho que eu vou estar colocando um chapeuzinho neles para estar só diferenciando, para não estar dando problema mesmo, mas aqui é um C minúsculo e aqui é um C maiúsculo, só para estar diferenciando. Bom, assim como todo triângulo, assim como toda figura geométrica, precisa haver características que definam esse novo ente geométrico para a gente. E assim nós temos algumas, eu peguei aqui 3 das principais características que vão mais ser utilizadas nas nossas provas de seletiva, que são as principais do triângulo esférico. A primeira delas é que, diferentemente do triângulo plano, o triângulo esférico não tem a soma de seus ângulos internos igual a 180 graus. É maior que 180 graus. Isso resulta em que? Eu já estou dando aqui um breve spoiler para vocês. Que para você estar resolvendo um triângulo desses, não é necessário apenas 2 de seus elementos, como por exemplo para um triângulo plano. Mas sim, nós precisamos de 3 dos seus elementos. E aí que entra as fórmulas que a gente vai estar vendo depois. Acalme-se. Bom, então nós temos a soma dos ângulos internos maior do que 180 graus. E a segunda característica, nós temos que a soma de quaisquer 2 de seus lados é sempre maior que o terceiro, e a diferença é sempre menor. Isso daqui, se lembra lá das aulas de trigonometria, de geometria plana da escola? Sim, pois bem, é exatamente igual a do triângulo plano. Vamos supor que eu some B mais A tem que ser maior do que C, e B menos A tem que ser menor do que C, para que essa figura seja considerada um triângulo. Se não for, não é um triângulo, você já pode estar ali cortando essa opção das suas opções de resposta para a questão. Mas é uma coisa que precisa ser frisada, porque vai que eles querem ali saber um valor mínimo ou máximo para o valor de alguma distância angular, alguma coisa assim do tipo. Não caiu, nunca vi questão assim, mas é uma opção, né? Vai que um simulado aí do Olympic Birds caia, vocês já estão preparados. E a terceira é o ângulo que qualquer de seus ângulos ou de seus lados tem que ser menor do que 180 graus. Você não vai estar achando um triângulo esférico com lado igual ou então maior do que 180 graus, nem de seus ângulos internos. Então, achou ali nos seus cálculos, já sabe que tem alguma coisa errada, dá uma revisada, ou então achou ali numa questão, percebe ali que tem uma coisa errada, então percebe que talvez não seja aquela abordagem que você esteja pensando em ter, no caso da trigonometria esférica, muda
para seu método de raciocínio para estar conseguindo garantir os pontos naquela questão. São basicamente essas 3 características, essas 3 propriedades, para ser mais específica, que eu queria estar comentando com vocês. Para agora, nós estamos começando a parte que realmente importa, a parte que realmente cai na seletiva das coisas, que é as principais relações presentes no triângulo esférico. Bom, pessoal, eu inicio falando sobre as principais relações, já sinalizando uma pequena observação que eu preciso fazer. Todas essas relações, elas têm deduções. Essas deduções são fáceis, não são complexas, não precisa de uma matemática avançada para estar realizando, só conhecimento de trigonometria já é o necessário para estar entendendo. Só que a gente não vai ter como estar fazendo essa dedução de forma gravada, de forma de videoaula. Então, o que eu vou estar fazendo aqui com vocês? Eu vou estar deixando na última folha, na última página desse material, as deduções pelo menos a lei dos cossenos e dos senos, que são as mais utilizadas. Provavelmente eu vou estar deixando dos 4 elementos também, mas como ela é pouco utilizada dos 4 elementos, até mesmo nas seletivas, talvez eu dê mais foco agora para dos cossenos e dos senos, para realmente não estar enchendo vocês com muita coisa. Mas enfim, eu não vou estar explicando a dedução delas, não é videoaula, eu vou estar mostrando a fórmula, eu quero que vocês aceitem elas como corretas, e depois vocês podem estar achando no material, que vai estar na descrição, as suas deduções. Enfim, vou começar aqui com essa figura que eu realizei aqui desse triângulo esférico. Uma coisa bem legal aqui, que eu preciso também estar falando, é que na maioria das vezes eles excluem a esfera em si e deixam só o desenho do triângulo. É uma forma mais simples de estar realizando aí a representação, mas que para quem está começando agora pode ser um pouco confuso, mas no final é tranquilo. Bom, realizei a mesma representação, essa mesma aqui, ó, que eu já fiz com vocês, só que dessa vez eu desenhei aqui para estar aplicando as relações que nós já conhecemos. Nós já iremos passar a conhecer no caso. Nós temos 3 principais, não são as únicas, mas são as principais e as mais cobradas nas provas seletivas. A primeira é a lei dos cossenos, a principal, a mais cobrada, a lei dos senos, a mais fácil, e a lei dos 4 elementos, pouco cobrada e normalmente aparece na capa da prova. Bom, a lei dos cossenos, ela basicamente liga 3 lados e um ângulo. Aqui nós temos, por exemplo, os lados A, B, C e o ângulo azul. Dado isso, você já consegue estar resolvendo esse triângulo. Vamos então aqui estar mostrando para você como vai estar funcionando a montagem, porque não é simplesmente pegar os lados e estar jogando aqui na fórmula, você precisa estar sabendo como está a geometria da construção para estar conseguindo responder essa questão, conseguindo também estar plotando, estar montando essa equação. Nós temos aqui o cosseno de um lado. Vamos pegar aqui o lado Azinho, que é o que estamos usando na demonstração, na nossa representação. O Azinho, cosseno de Azinho é igual ao cosseno de um dos outros lados multiplicado pelo cosseno do outro lado, ou seja, a multiplicação dos cossenos dos outros 2 lados, mais a multiplicação dos senos destes mesmos 2 lados, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado Azinho. É simples, essa aqui junto com a dos senos, elas são as mais simples de estar entendendo, porque é só você estar sabendo. O ângulo aqui pega esse ângulo, o seu oposto e os 2 outros lados. Então, dado 3 lados de um triângulo, mais qualquer um de seus ângulos, você já consegue estar aplicando a lei dos cossenos. E assim a gente pode estar utilizando ela para outros casos. Por exemplo, vamos pegar aqui o caso do lado B. Bom, para o lado B, a gente pode estar escrevendo que o cosseno de B, estou escrevendo aqui em cima, cosseno de B é igual ao cosseno de A, estou escrevendo aqui em ordem alfabética para ficar mais bonito, mas é uma multiplicação, tanto faz, vezes cosseno de C, mais seno de A, vezes seno de C, vezes o cosseno de Bzão. E aplicando agora para o C, só para não estar deixando as coisas desiguais, cosseno de Czinho é igual a cosseno de A, de Azinho no caso, vezes cosseno de Bzinho, mais seno de Azinho, vezes seno de Bzinho, vezes o cosseno do C, do ângulo oposto ao C. Enfim.
E aqui nós temos basicamente são todas as possibilidades de construção de representação dessa fórmula para um triângulo ABC qualquer. Dito isso, vocês podem estar vendo que é muito fácil estar resolvendo a lei dos cossenos. Vamos para a lei dos senos, que é mais fácil ainda. A lei dos senos ela é muito parecida com a lei dos senos da trigonometria plana, só que aqui no numerador nós não temos apenas a medida dos lados, nós temos o seno dos lados. É basicamente isso, mais simples, bem conhecido porque você vai estar se lembrando da trigonometria plana e fácil de estar utilizando. Para esse caso você precisa de um lado, seu oposto, e pelo menos outro lado, para você estar achando ali o oposto, o ângulo oposto, ou então você precisa pelo menos desse outro ângulo para estar achando o lado oposto. Então essa daqui é uma das que precisa de menos componentes de um triângulo para estar resolvendo, mas que é muito útil. Ela é pouco utilizada comparada com a lei dos cossenos, mas tenha em mente a lei dos cossenos e a dos senos, pelo menos, é muito importante. E é por isso que eu vou estar dando um enfoque especial nessas duas. A dos 4 elementos, como eu já disse, ela normalmente vem na capa da prova, se é necessário vocês estarem utilizando. Mas não custa nada eu estar aqui mostrando para vocês, então eu trouxe ali a dos 4 elementos. Bom, deixa eu só pausar aqui rapidamente. Retornamos aqui e é bem simples de estar montando, não tem muita coisa o que falar. Vamos pegar aqui o seno de um ângulo, o seno de um lado, por exemplo, o Azinho, sobre o seno do Azão, é igual. Agora nós podemos pegar qualquer outros dois lados de ângulo. Vamos pegar, por exemplo, o B, o seno do ângulo Bzinho, o seno do lado Bzinho, sobre o seno do ângulo Bzão. E a mesma coisa para C, o seno do lado Czinho, sobre o seno do lado Czão. E assim nós temos a lei dos senos, aquela proporcionalidade que a gente já conhecia da trigonometria plana, já tínhamos uma ideia ali do formato. E a dos 4 elementos, ou lei do cosseno-cosseno, que é o seguinte, dessa vez a gente já trabalha com a cotangente do ângulo. E para isso nós vamos precisar, deixa eu estar ajustando aqui a tela. Bom, melhorei aqui a visualização da lei aqui da representação. Mas aqui nós precisamos basicamente de 2 lados e 2 ângulos. Sendo que um desses lados vai ter um ângulo oposto, só que o outro lado e ângulo, eles não vão ser opostos. Então você não vai ter ali a mesma correspondência que vai ter com a lei dos senos, por exemplo. Pegamos então o lado Azinho. Já que eu fiz aqui a montagem de todos os casos para a lei dos cossenos. Mas como a lei dos 4 elementos é pouco utilizada, e ela pode ser facilmente utilizada a lei dos cossenos e dos senos no lugar dela, eu não vou estar fazendo a montagem de todas as formas dessa equação. Mas fica como dever de casa para vocês, é facinho de estar fazendo, só percebendo a relação. E o que eu vou estar fazendo? Vou estar apagando aqui os outros ângulos que a gente não vai estar usando, porque eu sei que é um pouco complexo estar realizando esse cálculo quando tem outros ângulos ali na história, fica estranho, você fica se perdendo, mas dessa forma aqui que eu representei vai ser mais simples. Então vamos lá, começamos agora por um ladinho e falar Azinho, por um lado, no caso aqui o Azinho, ele tem um ângulo oposto que está representado, você tem que saber que esse lado que você vai começar, ele tem que ter um ângulo oposto representado no seu triângulo. Você não pode estar pegando um lado qualquer e está querendo ali que utilizar sem ângulo oposto. Tem que ter um ângulo oposto, porque você vai estar utilizando o ângulo oposto dele na fórmula. Então, começa por um lado que tem um ângulo oposto e faça a cotangente desse lado vezes o seno do outro lado que aparece, que dessa vez não vai ter ângulo oposto. Claro, na representação do triângulo ele pode ter um ângulo oposto, só que para fins de cálculo esse outro ângulo não vai estar aparecendo na nossa equação. Então, esse lado com ângulo oposto vezes o outro lado sem ângulo oposto é igual a cotangente, no caso a cotangente vezes o seno, é igual a cotangente do ângulo oposto àquele lado que a gente começou, vezes o seno do ângulo sem lado oposto. Eu sei que é mais complicado que os outros, mas você pega o jeito, é facinho. Mais a soma, no caso a soma assim, somamos então o cosseno desse lado Czinho vezes o cosseno do Bzão.
só voltando aqui porque eu sei que foi, a princípio é um pouco estranho, a princípio parece difícil, mas não é. Vamos voltar. Cotangente de um lado, que tem ângulo oposto, vezes o seno do outro lado, é igual a cotangente do ângulo, que tem um lado oposto, vezes o seno do outro ângulo, mais, e agora vem a parte do cosseno e cosseno. Cosseno desse lado aqui no caso, do lado sem ângulo oposto, vezes o cosseno do ângulo sem lado oposto. Uma forma para estar memorizando isso. Se lembra? Começa com o lado. Você vai cotangente do lado, que tem ângulo oposto, vezes o seno desse lado. Se lembra, quando tem cotangente e seno, é sempre cotangente e seno de lados, ou cotangente e seno de ângulos. Você não mistura, por exemplo, não tem o cotangente de lado vezes o seno de um ângulo, não. É o cotangente do lado com um ângulo oposto, A, vezes o seno de outro lado, não é um ângulo, é o outro lado, C, é igual a cotangente do... Agora são dois ângulos. Cotangente do ângulo A, vezes o seno do ângulo B. Sendo que os dois que aparecem na cotangente sempre são um lado e o seu ângulo oposto. Bem fácil de estar decorando isso. Mas a parte do cosseno, agora são os excluídos, são aqueles que não têm lados opostos, ou ângulos opostos. Mais cosseno de C, que seria o lado sem ângulo oposto, vezes cosseno de B, que seria o ângulo sem lado oposto. Como tanto faz a ordem, já que na multiplicação não importa ali a ordem dos fatores, não importa a ordem ali que nós vamos estar utilizando para estar fazendo a nossa multiplicação, você pode estar colocando tanto cosseno de Bzão vezes cosseno de Czinho, com cosseno de Czinho vezes cosseno de Bzão. Tanto faz. Então, retornando aqui, se lembra que essa aqui é a figura que nós vamos levar em consideração, vou até duplicar para estar deixando essa figura na lei dos 4 elementos. Vamos então, que nós já temos essa lei, as 3 leis principais, vamos então para os seus principais usos na astronomia de posição. Eu sei, eu joguei um monte de fórmula para vocês, joguei um monte de coisa, mostrei fórmulas que são um pouco até difíceis de estar pegando, mas com prática, com calma, nada disso é impossível. E vamos agora para o uso, para o que realmente isso se aplica, já que nos distanciamos da astronomia e agora vamos retornar a ela. Os principais usos na astronomia de posição são os seguintes. O mais fácil de todos é a distância angular. Vamos supor que você tenha 2 astros, aqui eu representei pelas letras A e B, e você quer saber a distância angular entre eles. Você olha para o céu e, na maioria das vezes, quando tem 2 astros, a distância angular entre eles, ou seja, se você imaginasse um arco de circunferência que liga os dois, não coincide com as coordenadas. Por exemplo, não é paralelo ao equador ou paralelo ao horizonte. E isso complica um pouco as coisas. Mas, com a trigonometria esférica, vai estar tornando as coisas mais simples. Você vai estar conseguindo simplificar esse cálculo. Então, eu peguei 2 exemplos. O primeiro foi o caso que estamos falando do sistema equatorial de coordenadas e o outro do local. O mais utilizado é o equatorial, mas o local também pode ser facilmente usado porque nós temos... é mais fácil de estar obtendo dados do sistema local do que do equatorial. Mas, como eu digo, depende ali da questão que você vai estar realizando. A primeira coisa que você tem que estar percebendo é que nós temos 2 estrelas, A e B, ou 2 astros. Nós temos aqui o equador, que ele não foi representado para não estar poluindo muito a imagem. E nós temos que essas estrelas, elas apresentam declinações, ascensões retas ou ângulos horários, aí depende também da questão, mas de qualquer forma vai estar dando o mesmo resultado. E você vai estar utilizando esses valores para estar calculando a distância angular entre elas. Bom, como a gente sabe que a declinação de uma estrela é dada pela distância entre ela e o equador, se nós pegarmos a distância entre ela e os polos, e o polo no caso, vamos estar utilizando aqui o polo celeste norte como exemplo, essa distância tem que ser o complemento da sua declinação. Então nós temos que a distância do polo celeste norte para a estrela A é igual a 90 menos a declinação de A, e para a estrela B nós temos 90 menos a declinação de B. Vocês podem estar observando isso aqui. E aqui nós temos a formação dos primeiros 2 lados do triângulo esférico, que formam entre si um ângulo que eu representei por delta alfa, que seria a variação na ascensão reta, mas também pode ser a variação do ângulo horário, já que a gente está trabalhando ali com o vértice no polo celeste norte, em outras palavras, no polo.
E com isso a gente vai estar derivando a nossa primeira relação na astronomia de posição. Bom, eu deixei para estar fazendo isso com vocês, para vocês já estarem pegando a ideia de como funciona. Para isso, o que nós temos? Nós temos 3 lados, em que um deles é uma em que um deles é uma incógnita, e temos um ângulo, que é o oposto a esse lado que nós não sabemos, nossa incógnita. Qual lei nós usaremos? A lei dos cossenos. Não a dos cossenos, a dos cossenos. A lei dos cossenos ela é descrita por esta fórmula, que eu não vou estar repetindo para não estar, claro, consumindo muito tempo da aula, mas que sempre que precisar, retorna ali para a fórmula que você vai estar conseguindo decorar e logo ter total domínio sobre essa nova lei que vocês aprenderam. Bom, começamos então pelo ângulo, pelo lado, que é o cosseno de D, que é a distância angular que a gente está representando, que é esse daqui, que é o que nós queremos saber, é igual ao cosseno de 90 menos a declinação de A, vezes o cosseno de 90 menos a declinação de B, mais o seno desses dois ângulos. Fica um pouco grande, mas já vão ver que vai estar dando uma simplificada e vai estar ficando tudo feliz, fácil de responder. A gente vai ocupar o espaço do outro, não importa, a gente apaga alguma coisa. Vezes o cosseno de delta alfa. Bom, temos aqui nossa primeira relação. O que acontece? A gente não vai estar jogando isso na calculadora, vai ser muito cálculo, muito cálculo. Você pode acabar errando na hora de estar respondendo, enfim, vai ser complexo. Então, por isso, vamos estar utilizando algumas relações que a gente já conhece da trigonometria plana. Dado um ângulo qualquer, o cosseno de seu complemento é igual ao seno desse ângulo, e o inverso também se aplica. Dado um ângulo qualquer, o seno de seu complemento é igual ao cosseno desse ângulo. Então, aplicando isso aqui, nós reduzimos a fórmula para cosseno de D é igual a seno da declinação da estrela A vezes o seno da declinação da estrela B mais o cosseno da declinação da estrela A vezes o cosseno da declinação da estrela B vezes o cosseno do delta alfa. Essa daqui é a fórmula que vocês vão estar utilizando para responder as questões de distância angular. O problema é, você não vai decorar essa fórmula, porque ela é enorme. Segundo, porque ela pode ser confundida, você pode estar trocando termos aí, até se confundir na hora de resolvê-la. Então, o que eu quero que vocês aprendam é a ideia. Você não vai estar pegando aqui a fórmula, decorando, escrevendo no papel e ficar toda hora, não, cosseno de D igual. Não, pega a ideia, pega aqui o que eu acabei de fazer. Principalmente, o que você pega aí de importante de tudo isso aqui que eu acabei de fazer? Você pega a forma como é montado o triângulo, para você estar sabendo como está utilizando. Você pega esses valores aqui que vão ser fáceis de estar determinando na hora, porque a própria questão tem que estar dando esses valores, e você aplica simplesmente a lei dos cossenos, que é a única fórmula que você vai estar decorando, além da lei dos senos, e dos 4 elementos, só que os 4 elementos, como eu já disse para vocês, menos chance aí de estarem cobrando sem estar colocando na capa da prova. Você pode estar facilmente determinando, demonstrando ali como está encontrando essa nova fórmula. Para o caso das coordenadas locais, eu não vou estar respondendo aqui, não vou estar fazendo aqui com vocês, porque vocês já viram que demorou bastante para estar só escrevendo essa fórmula, e nosso tempo de aula é precioso. Então eu vou estar escrevendo ela, vou pausar o vídeo, vou estar colocando ela aqui e organizando também, para já estar deixando no material de vocês. Retornando, eu escrevi aqui as duas fórmulas. Por que são duas? Porque na primeira eu não utilizei a altura, utilizei a distância zenital, que no caso eu deixei representada aqui na imagem. E na segunda eu utilizei as alturas. E eu só chamo aqui uma atenção de vocês, porque eu escrevi esse H, ele não está se referindo ao seno hiperbólico ou cosseno hiperbólico. Para quem já tem esse conteúdo mais avançado, deve estar sabendo que na parte de cosmologia a gente trabalha com esses novos tipos de seno e cosseno, mas aqui eu estou me referindo ao seno da altura, no caso. Esse H simboliza, por exemplo, a altura de A e a altura de B. Como bem similar ao que nós vimos aqui no caso equatorial,
nós temos que a distância zenital é o complemento da altura do ângulo, do astro. E por isso nós podemos estar utilizando essa mesma relação, esse mesmo raciocínio para estar montando as duas fórmulas. Elas vão ficar aqui no material de vocês. Eu queria pelo menos demonstrar como que a gente chega nessa primeira, para que vocês não tivessem dúvida e estar chegando nessas duas. Se você pausou o vídeo para respondendo, confira se o resultado de vocês está correto, porque é importante você já estar tendo essa noção de como está saindo na aplicação das fórmulas. E vamos agora para a segunda parte importante de aplicação da trigonometria esférica na astronomia de posição. A segunda parte ela é um pouco mais utilizada do que a de distância angular, porque ela trabalha não apenas com a distância entre dois astros, mas ela trabalha com mudança de coordenadas. Vamos supor que você acabou de receber, você quer fazer uma observação de uma estrela qualquer, e você tem nas suas mãos uma cartilha ou algum tipo de almanaque que contenha as configurações, as coordenadas equatoriais desse astro. A forma mais simples, a forma mais fácil de estar realizando essa mudança de coordenadas é por astronomia de posição, em que você pega ali a esfera celeste, você tem o zênite, você utiliza ela aqui com base no sistema local. Você utiliza ela aqui com base no sistema local, ou seja, você utiliza aqui o seu horizonte com o seu zênite. Você mostra ali o polo elevado. Também ali coloca o seu astro em evidência. E você faz o seguinte triângulo. Você liga o polo ao zênite. E aqui nós temos uma distância que é igual ao complemento da latitude do local. Esse φ aqui simboliza a latitude. Do zênite para a estrela nós temos a distância zenital ou simplesmente o complemento da altura, que pode ser utilizado também para estar calculando, depende do que for dado na questão, o que fica mais simples para vocês. E do polo para o astro, nós temos o complemento da declinação. Além disso, como nós estamos percebendo, aqui nós temos o norte. O polo norte está aqui elevado, então nós temos aqui o norte. Vamos desenhar aqui para vocês rapidão. Bom, aqui nós temos o norte, o sul. Como nós estamos de frente para o norte e de costas para o sul, à esquerda nós temos oeste. Então, nós temos aqui um aumento do nosso ângulo horário, que sai do meridiano local e continua em direção ao oeste. Então, nós temos aqui o nosso ângulo horário. E aqui nós temos 360 menos o azimuth. Por quê? Porque o nosso azimuth é contado no seguinte sentido: norte, leste, sul, oeste. Ou seja, se a gente imaginasse aqui essa esfera celeste, né, imagina ela aqui na minha mão, você veria o seu azimuth sendo contado assim: norte, leste, sul, oeste. E aqui nós temos basicamente onde ficaria o azimuth da estrela. Como nós temos o outro ângulo, o ângulo ali completo 360 graus, nós temos que esse ângulo seria dado por 360 graus menos o azimuth. Além disso, nós temos no caso do polo celeste, estamos no hemisfério sul. Vai ser um pouco diferente, eu já disse, não é algo para vocês decorarem. Tentem pensar nisso que eu acabei de falar, tentem imaginar ali a configuração do azimuth, tentem imaginar quanto falta para completar tal ângulo, quanto falta para completar aquele outro, porque ele nunca vai estar trabalhando com um ângulo aleatório, ele sempre vai estar trabalhando com aqueles múltiplos de 90 ou simplesmente com aqueles múltiplos de 90 ou com aqueles ângulos mais simples, então que vocês já tenham uma noção de como se trabalha. Então, pega ali aquela visão de como funciona a montagem desse triângulo, que você não vai estar tendo problemas durante a sua prova de astronomia de posição. Aqui, para o caso do hemisfério sul, nós temos elevado o polo celeste sul. Eu também coloquei de uma forma que o oeste ficasse, no caso, saindo, né, do papel. Então, nós temos aqui o oeste. É o W de oeste, no caso, em inglês. Nós temos o sul aqui para a direita, o norte para a esquerda, muito similar à esfera celeste, que nós desenhamos aqui à esquerda. Nós também formamos o mesmo triângulo, ligando aqui a distância zenital. Nós temos o complemento da declinação, o complemento da latitude, o ângulo horário, já que nós estamos aqui nos referindo ao oeste. E dessa vez nós temos o azimuth dado por A menos 180 graus. Lembrando que aqui nós estamos falando do azimuth que se inicia no norte. Então nós temos, imagina, o norte, sai do norte, leste, sul e mais aquele tanto ali em direção ao oeste.
como nós estamos trabalhando com essa distância entre ali o meridiano que passa pelo Polo Sul e Polo Oeste Sul, e o meridiano que passa pelo... Não o meridiano, mas sim o arco de altura, ou de distância cenital que passa pelo astro A, nós temos que esse azimuth, esse ângulo aqui, é dado por azimuth menos 180 graus. Dito isso, a gente já consegue estar imaginando ali como é formado a nossa esfera, o nosso triângulo esférico. Além disso, tem uma outra coisa que eu gostaria de frisar para vocês, é que, como você pode estar vendo, eu estou utilizando os valores em módulo. No caso do hemisfério sul, estou utilizando em módulo, porque esses valores, eles normalmente são negativos. E para não estar confundindo, nós normalmente trabalhamos em módulo, é mais simples de trabalhar em módulo, e isso você pode estar utilizando uma formatação muito similar à do hemisfério norte, o que não vai estar causando confusão para vocês. Então sempre aí bota essa ideia de trabalhando em módulo, porque vai estar ajudando bastante para os seus cálculos. E algumas relações que nós vamos estar encontrando nesse triângulo de posição. São muitas. Você já pode ter visto que a gente tem muitos ângulos, a gente tem muitos lados ali que são explícitos. E é por isso que eu vou estar escrevendo aqui as relações. Eu não vou estar, claro, demonstrando cada uma, porque isso já supõe que vocês sejam capazes de fazer, por ser simplesmente a aplicação da fórmula. Você vai lá, procura a fórmula. Eu vou estar utilizando pelo menos duas que são da lei dos cossenos e uma da lei dos senos. E eu vou estar usando só para o hemisfério norte, porque vai ser a mais simples, basicamente é o geral, o modo geral de estar, que é geralmente utilizado nas questões. Eu vou estar escrevendo só uma das fórmulas e as outras eu vou estar fazendo que nem na questão, no caso acima. Eu vou estar simplesmente colocando a fórmula para vocês, porque, como eu já disse, é bem provável que vocês já saibam trabalhar com essas fórmulas a partir de agora. Bom, vamos iniciar aqui pelo Z. Eu tenho aqui o Z, eu tenho um oposto a ele, eu tenho dois ângulos, dois lados ali, os outros dois lados que restam do triângulo. Então, nós basicamente temos como aplicar a lei dos cossenos. Isso nos dá aqui cosseno de Z, eu vou estar fazendo direto ali qualquer forma de manipulação matemática, porque o nosso tempo já está bem curto e vai ser mais simples estar trabalhando dessa forma. Temos que cosseno de Z seria igual a cosseno de 90 menos φ vezes 90 vezes cosseno de 90 menos a declinação de A, só que o que nós temos que são dois ângulos complementares. Então nós podemos simplesmente estar escrevendo seno de declinação de A vezes seno da latitude mais cosseno da declinação de A vezes cosseno da latitude vezes o cosseno de A, porque 360 menos A, você pode estar ali escrevendo o cosseno de A facilmente. Não tem aí inversão de sinal ou qualquer outro tipo de coisa. Agora eu vou estar aplicando isso também aos ângulos. No caso seria a esse lado. Posso estar aplicando uma lei dos cossenos, levando em consideração esse lado nesse lado esquerdo da equação. E eu posso estar aplicando uma lei dos senos, por exemplo, só escrevendo lei dos senos, que eu não botei para vocês. Seno de Z está para seno de H, ângulo horário. Assim como seno de... teria no caso cosseno, porque nós temos um complemento. Cosseno da declinação de A está para o nosso... Aí agora o que nós temos? Nós temos um seno de 360 menos A, que vai ser menos seno, sim. Vai ser menos o seno de A. E nós temos então nossa segunda relação, dessa vez aplicando a lei dos senos. Então, como eu disse para vocês, a próxima lei seria dos cossenos. E também podemos estar aplicando a lei dos quatro elementos, só que eu já falei para vocês, é pouco utilizada, não teria muito significado. E não decorem, pelo amor de Deus, as leis, porque elas são para serem entendidas as suas deduções e não decoradas. Então vamos agora, eu vou estar só escrevendo aqui as leis, vão estar aparecendo agora direto na tela, para vocês estarem já com essas leis do material.
Então, pessoal, eu já adicionei aqui a outra fórmula, que seria levando, no caso, em consideração o lado da declinação, o complemento da declinação de A, e assim nós obtemos essa outra fórmula que é muito fácil de estar fazendo dedução. Como eu disse para vocês, não vou estar colocando o hemisfério sul, porque o caso geral é o do hemisfério norte. O do hemisfério sul é facilmente deduzido aplicando simplesmente que a única diferença seria esse A menos 180, que no caso vocês aplicam os casos de como seria a forma do seno ou cosseno. No caso seria o cosseno de A, porque temos também o seno, no caso da fórmula da lei dos senos, só que você pode estar facilmente obtendo esses valores se você considerar o círculo trigonométrico ou essas relações aqui que nós obtemos no começo, para vocês estarem vendo como é legal você ter essa noção de geometria, de trigonometria plana. Bom, dito isso, quero só terminar nossa aula com mais um pequeno detalhe que é essencial. Isso aqui é uma coisa bem mais cobrada, que seria, aqui eu vou estar utilizando essa folha, para estar falando sobre o tempo que um astro leva acima do horizonte. O tempo que o astro leva acima do horizonte, como vocês já podem perceber, varia, levando em consideração algumas características das coordenadas do astro. Então, vou estar desenhando aqui uma esfera celeste e está deixando tudo já demarcado para a gente estar resolvendo a questão mais facilmente. Pessoal, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é o seguinte: o tempo que um astro leva acima do horizonte é dado pelo ângulo horário do seu ocaso ou do seu nascer, mas normalmente as pessoas usam mais o ocaso, por já ter esse valor fixo de 0, sai do meridiano local, e seria ali um valor ali próximo de 6, depende para cada astro, mas vamos pegar ali perto do Equador, 6 horas multiplicado por 2. Como eu disse, para cada astro varia por causa da mudança de declinação, mas como eu usei ali uma aproximação para 6 no caso dos próximos ao Equador, só para vocês terem essa noção, você pode estar entendendo o que a gente está resolvendo. Vamos pegar então o Sol ali na época de equinócio, ele está perto do Equador, nós temos então uma duração que ele está acima do horizonte de 2 vezes 6 horas, porque ele vai se pôr ali no Equador, formando então um ângulo horário de 6 horas, 2 vezes 6 horas, 12 horas acima do horizonte. Mas eu quero generalizar isso para qualquer astro, a qualquer declinação. Então nós usamos o seguinte triângulo esférico. Nós queremos achar o valor de H0, que eu marquei ali como 0 por seu ocaso. A primeira coisa que vocês precisam definir é a distância zenital como sendo 90 graus. Isso daqui vai ser essencial para a sua resolução, porque vai estar tirando alguns fatores que poderiam estar prejudicando na hora do cálculo e vai estar reduzindo ali as suas opções de resposta por estar tirando uma variável que é o Z, a distância zenital, ou o H, que no caso seria a altura se você considerar 90 menos H sendo aquele valor. Bom, vamos montar aqui rapidamente a nossa equação, que eu vou estar utilizando a lei dos cossenos. Cosseno de 90, já perceberam o que vai acontecer no cálculo. É igual ao seno de φ da latitude vezes o seno de delta da declinação mais o cosseno de φ vezes cosseno de delta vezes cosseno do ângulo. O cosseno de 90 é 0. Isso aqui é fato. Jogando essa parte aqui da equação, o primeiro membro da equação, para a esquerda, nós temos que cosseno de H0 vezes... Tá resolvendo passo a passo para tá ficando bonitinho para vocês. É igual a seno de φ vezes seno de delta. Bom, isso daqui você pode estar utilizando uma simples... Isso aqui é um menos, esqueci de colocar o menos, meu Deus. Para você estar percebendo aí como que os cálculos eles podem ser grandes, você pode estar se confundindo, isso é normal. Só que com o treino vocês vão estar percebendo essas pequenas confusões, vão estar resolvendo. Você pode estar percebendo que a divisão seno por cosseno é igual a tangente, o que também já é conhecido. O que faz a gente simplificar a nossa fórmula para o seguinte modelo.
tangente de φ vezes tangente da declinação. E você percebe que esse tempo de ocaso, ele simplesmente vai estar ali dependendo da sua declinação e da declinação do seu astro e da sua latitude. Agora, o tempo realmente em si, como ele é 2 vezes esse valor, é 2 vezes H0 ou arco cosseno de menos tangente de φ vezes tangente de delta. E assim nós terminamos a aula de hoje com essa fórmula aqui, que não é preciso ser decorada. Simplesmente entender as relações, entender como está resolvendo, vai estar salvando aí vocês na hora da prova das seletivas. Então, pessoal, na próxima aula eu vou estar trazendo alguns exercícios e algumas noções mais aprofundadas. Vou até trazer um da IOA para vocês, que foi o que eu realizei na prova de telescópio, para vocês estarem vendo como essas fórmulas são úteis e elas são muito cobradas nas seletivas, nas provas das internacionais e no que vocês forem encontrar aí pela frente, no que tange a astronomia. Então, pessoal, deixo vocês com a videoaula de hoje. Foi uma videoaula muito mais longa do que a gente é acostumado, mas como vocês precisam ter esse bom conhecimento para estar resolvendo suas questões, eu não me arrependo de ter gastado o tempo que gastei nesse ensino. Então, sejam contemplados aí com mais uma aula de astronomia de posição. Espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal. Sigam a gente lá no Instagram para estar descobrindo tudo que está se passando pelo mundo olímpico. Já são vários projetos que o Olympic Birds está desenvolvendo. Deixo vocês com essa aula e vejo vocês na próxima. Até mais!